Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para desta vez, como primeiro tema, pedimos que nos ajude a analisar aquilo que foram as duas últimas semanas da guerra na Ucrânia, na circunstância de terem sido claramente marcadas pelo facto de a Polónia parecer ter perdido alguma fé, enquanto um dos países mais ativos na defesa dos interesses ucranianos face à invasão da Rússia, mas também acaba por ser marcada nestes últimos dias por uma circunstância muito semelhante àquela que levou a Casa Branca a enviar uma carta a Kiev explicando que o regime de Zelensky ou faz verdadeiras ações contra a corrupção militar que graça no país, segundo a Casa Branca, ou isso, ou não o fazendo, poderá pôr em causa o apoio financeiro à guerra na Ucrânia. Como é que vê toda esta inesperada, diria eu, toda esta inesperada questão que está a envolver os bastidores da guerra, embaixador? Sim, de facto, esta semana, estes últimos 10 dias praticamente, foram muito marcados por um certo olhar exterior sobre a situação interna da Ucrânia e, em particular, como o António diz, sobre esse mal endémico que a sociedade ucraniana sofre e todos os setores, inclusivamente os setores militares e políticos, sofrem, que é uma onda de corrupção que é tradicional e que está ligada à imagem do país. Nós assistimos às decisões tomadas pelo presidente Zelensky no sentido de afastar alguns dos responsáveis pelo recrutamento militar em várias áreas, que se sabia ligados a fatores de corrupção para evitar que algumas pessoas fossem para o serviço militar, mas a grande corrupção não está aí, a grande corrupção está manifestamente naquilo que é o encaminhamento do dinheiro do imenso dinheiro que vai para a Ucrânia e nas eventuais comissões que isso possa estar a dar à OAB. Há setores, há sinais um pouco por todo o lado de ucranianos muito ricos, digamos, a tirarem vantagens, pelo menos desta situação, não se sabe dos mecanismos financeiros ligados a esta guerra, e isso, em particular, numa sociedade como a americana, que paga um preço elevadíssimo pelo apoio que dá à Ucrânia, é muito difícil para explicar para os senadores e congressistas e representantes da Câmara de Representantes dos Estados Unidos que o dinheiro está a ser mal gasto e que eventualmente vai para mãos privadas, particularmente quando esse esforço é um esforço financeiro e mais do que isso quando a administração americana está permanentemente a pedir ao Congresso para dar mais dinheiro e para dar mais apoios. Nós sabemos, também vale a pena dizê-lo, para clarificação, esse dinheiro não são apenas malas de dinheiro que aterram em Kiev. Muito desse dinheiro, e estamos a falar de mais de metade do dinheiro que é anunciado nestes pacotes financeiros que a administração americana proclama regularmente, ficam nos Estados Unidos. Trata-se de apoio, trata-se de compra de material de guerra que beneficia empresas americanas que produzem esse mesmo material de guerra. Portanto, grande parte desse dinheiro não chega a sair dos Estados Unidos e funciona como uma espécie de ajuda de Estado ao complexo militar industrial que é muito importante nos Estados Unidos e mais do que isso, é desigualmente importante nos Estados Unidos. Quero com isto dizer que é importante para uns Estados, não é importante para outros, porque há Estados onde há fábricas de armamentos ou de munições e os deputados e os senadores dessas áreas são naturalmente mais sensíveis à abertura das bolsas, da bolsa pública orçamental, do que são os de outros estados onde não há produção de armamento. Mas aqui, mais do que em Portugal, há uma ligação muito forte do deputado ao seu círculo de circunscrição, ao seu Estado, e nessa perspectiva os interesses diretos desse mesmo Estado estão em jogo nesta discussão. E, portanto, há aqui um problema grave que foi muito clara nesta ida de Zelensky aos Estados Unidos, particularmente nas perguntas que lhe foram feitas no Congresso, no sentido de dizer, diga lá o que é que fez com o dinheiro que lhe demos. Praticamente a história é esta, isto é, se com o dinheiro que lhe demos você conseguiu avanços no sentido de enfraquecer a Rússia, que é o objetivo americano, está dito, aliás, foi dito por um responsável militar americano aqui há quase um ano, o objetivo é enfraquecer a Rússia. E enfraquecer a Rússia
que é o inimigo tradicional, que é um adversário tradicional no plano mundial e que é uma ameaça óbvia para os Estados Unidos. Enfraquecê-la através de terceiros, que era a Ucrânia, sem cometer tropas no terreno, é um belo, digamos, é um belo negócio, se assim se pode dizer, em termos estratégicos para os Estados Unidos. Portanto, essa é a grande questão. E Zelensky tem que responder a essa questão, e teve que responder a essa questão. Esta viagem, já tínhamos visto que havia uma onda de menor entusiasmo nesta matéria. Essa onda de menor entusiasmo, que torna a visita de Zelensky muito diferente da visita que fez há cerca de um ano, tem a ver essencialmente com o facto de, neste momento, haver eleições dos Estados Unidos, um caminho para as eleições dos Estados Unidos, e esse caminho está já marcado por um debate interno que naturalmente potencia aquilo que cada lado quer sublinhar. E neste momento a presença de forças apoiantes a Trump no quadro político americano é cada vez maior. Vamos ser claros, os republicanos neste momento estão numa posição muito superior àquela que é de Joe Biden e dos democratas, e isto naturalmente indicia que no final, que com o continuar desta tendência, o apoio à Ucrânia irá ser reduzido, ou a vontade para apoiar a Ucrânia irá ser reduzida. Acresce também aquilo que o António disse, que é a questão da Polónia. A Polónia é um parceiro importantíssimo para a Ucrânia, é pela Polónia que vem a maioria do material militar, é pela Polónia que atravessam as pessoas que vão visitar o Presidente da República, o Primeiro-Ministro. Quando vai visitar o Zelensky, vai através da Polónia, depois apanha um comboio que o leva até Kiev. A Polónia é a porta de entrada para a Ucrânia, embora nós saibamos que há fronteiras, quer com a Roménia, quer com a Eslováquia, quer com a Hungria e naturalmente com os 3 países bálticos, mas a Polónia é o grande país ali. E a Polónia começa a perceber que a Ucrânia tem uma estratégia própria, e a Polónia não gosta muito disso, isto é, a Polónia percebe que, estando ela a fazer um esforço grande no sentido de apoio à Ucrânia, acha que tem uma espécie de roi de regar e de autoridade sobre o processo. E disse esta frase terrível, relativamente o Primeiro-Ministro disse esta frase: a Ucrânia parece, julgo que já aqui dissemos esta frase, mas vale a pena repeti-la, a Ucrânia parece um afogado que quer levar com ele a pessoa que lhe está a dar a mão. O que significa, em primeiro lugar, que considera a Ucrânia um país em vias de ser afogado e tem medo que a Polónia seja arrastada nesse sentido. Isto é da maior gravidade. Isto depois foi diluído, porque isto tinha a ver essencialmente com a circunstância da Polónia ter reintroduzido a ideia de não deixar que os cereais ucranianos que iam de passagem fossem vendidos no território, porque isso contrariava os interesses dos seus agricultores. Mas há aqui um mal-estar muito grande. Esse mal-estar Sim, que ultrapassa de alguma forma, peço desculpa por interromper, ultrapassa de alguma forma aquilo que uma série de analistas têm dito, segundo os quais a questão dos cereais e o facto de o primeiro-ministro polaco se ter referido ao assunto tem motivações puramente eleitorais. Parece-me que, mas não explicam a totalidade da intervenção do primeiro-ministro. Só haveria, digamos, ambiente para ele poder dizer aquilo se na sociedade polaca como um todo este caso da Ucrânia fosse, digamos, visto da mesma maneira. E não é. Há uma certa divisão na sociedade polaca. É evidente que os polacos querem que a Ucrânia tenha reforços de garantia suficientes para evitar que a presença da Rússia se colasse nas suas fronteiras, vamos ser claros, para eles é importante, mas se calhar não estão a gostar do modo como a Ucrânia está a fazer, digamos, esta guerra, e em particular, se calhar não estão a gostar do modo como a Ucrânia está a colocar-se para um futuro acordo futuro com a Rússia. Vamos ver. Claramente a Polónia deseja que as tropas russas não invadam o território ucraniano e se coloquem nas suas fronteiras. Esse é um ponto evidente, é uma das preocupações grandes. A Polónia sempre quis, há muito tempo, desde o final da Guerra Fria, que a Ucrânia funcionasse como uma buffer zone, como uma zona de tampão. Claro. Essa zona tanto pode ser um país NATO, como ser um país neutral. Isso é o modelo, desde que houvesse garantias por parte do Ocidente. Como a Polónia já percebeu que as garantias por parte do Ocidente também vão e vêm, a Polónia está a reforçar o seu armamento.
e está a reforçar a qualidade do seu armamento no sentido de ter uma defesa autónoma suficientemente capaz para afrontar alguns riscos. E claro, vale a pena também dizê-lo, a Polónia é, no quadro europeu, um país cheio de ambições, nomeadamente para se tornar um dos novos polos da Europa unida do futuro, e ser assim uma espécie de fator agregador com os países bálticos e com os países ali à volta. Fator negativo que nós já falámos, para a estratégia da Polónia, que nós já falamos na semana passada, é a circunstância que quer um país como a Hungria, quer um país como a Eslováquia, estarem num curso político que eventualmente pode ser, digamos, pouco consonante com as linhas na Polónia. Mas, curiosamente, os três países, Eslováquia, Hungria e Polónia, estão exatamente na mesma linha no tocante a não deixar que os cereais ucranianos possam vir a embaratecer os preços no seu país, prejudicando os seus agricultores. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema e até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre a novela, acaba por ser uma novela, de Espanha. Estamos a gravar no dia em que um governo de iniciativa do PP de Nunes Feijó irá a votos, ainda não foi a votos, enquanto estamos a gravar, e portanto, mas de qualquer modo é possível já entendermos duas coisas que eu gostava de ouvir o embaixador sobre elas. A primeira é o facto de Pedro Sánchez ter decidido de alguma forma humilhar o seu adversário político ao não ter estado disponível para responder no período de debates da investidura, para responder àquilo que Nunes Feijó disse. E depois os espanhóis puderam confirmar, se é que não tinham já percebido cabalmente, que Carlos Puigdemont, o presidente, ou o líder do Juntos por Catalunha, é uma espécie de vai com todas, isto é, enviou o mesmo caderno de encargos independentista ao PSOE e ao PP e ficou à espera da melhor proposta. Não lhe pareceu? Esta situação, apesar de tudo, corre em canais previsíveis, isto é, não há grandes novidades sobre este processo a partir do momento em que o rei, com toda a legitimidade constitucional, nomeou Feijó para candidato, digamos, a formar governo, sabendo ele à partida que Feijó, sendo embora o partido mais votado, e essa é a razão que está subjacente à escolha por parte do rei, dificilmente teria condições de recolher votos nos pequenos partidos que são essenciais para a criação de uma maioria. Feijó decidiu dramatizar a situação, fazendo uma grande manifestação em Madrid, no fundo conclamando as forças do partido maioritário, porque ele é o partido maioritário, e tendo ao seu lado os antigos líderes do PP, e tendo ao seu lado também, quiçá, uma futura líder do PP, de Isabel Díaz Ayuso, que é, digamos, a líder da ala mais radical, eu diria, no sentido de direita dentro do partido, que dirige Madrid, que dirige a Comunidade de Madrid. E, no fundo, o que esta manifestação e depois o modo como Feijó se dirigiu aos espanhóis na sua intervenção de uma hora e tal nas Cortes teve a ver, era para mostrar o dramatismo da situação. Isto é, há aqui uma leitura de duas Espanhas, outra vez, que é, se Feijó considera que o PP, que o PSOE de Sánchez está, digamos, num caminho perigoso para a preservação da unidade espanhola e a abrir portas a soluções oportunistas, segundo ele, pura e simplesmente para continuar no governo, que podem pôr em causa a solidez da própria Espanha enquanto unidade global. E o PP é um partido centralista. Curiosamente, Feijó era dentro do PP, precisamente por uma certa idiosincrasia da região que liderou durante muitos anos. Feijó herdou o poder de Fraga Iribarne na Galiza
E a Galiza tinha uma identidade, eu diria, regional muito própria, que Feijó soube preservar, que a Iribarne tinha lançado e que Feijó soube preservar. Mas nunca, digamos, abriu caminho a qualquer hipótese independentista, como acontece no caso da Catalunha e também no caso do País Vasco. E por isso mesmo, Feijó acha que vem de uma ala moderada do partido, foi visto como uma espécie de meio caminho para poder garantir o ir buscar alguns votos a alguma Espanha preocupada, que entretanto continua a votar, que apesar de tudo continua a votar Sanches, mas que estava preocupada com a unidade espanhola. Portanto, há uma dramatização que vem aí, e que vai continuar relativamente às concessões que possam vir a ser dadas aos independentistas e aos grupos mais separatistas. O grande problema é, de facto, a Catalunha, e é o processo pelo qual de que foi objeto Puigdemont e vários outros líderes que organizaram aquele referendo ilegal, considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Espanhol. Foram presos alguns, Puigdemont teve que ir embora e vive na Bélgica, embora seja deputado europeu. E, portanto, neste momento, Puigdemont é, digamos, a chave do processo. Quando António diz ele mandou para os dois lados, o que Puigdemont quis, a meu ver, quis sublinhar é que ele não separa os dois lados. Isto é, eles acham, isso é a Espanha. Quer dizer, ele manda aquilo para a Espanha, para os lados todos da Espanha. Ele considera que há uma identidade catalã que, se quiserem negociar, quem quiser diga. E isso é o que leva, aliás, Feijó, no seu discurso, a dizer: eu podia ter os votos, eu tenho os votos, se eu quiser, para poder formar governo. Só que não estou disposto a pagar o preço dessa cedência. Bom, tem e não tem, pela simples razão de que é evidente que, se tivesse os votos de que Puigdemont lhe oferece, não teria os votos que o Vox lhe oferece. Claro. Estamos a falar de coisas diferentes, estamos a juntar água com azeite. E por isso mesmo, teoricamente, ele pode ir buscar toda a gente, mas na realidade não pode. Sanches consegue ir arrebanhar, digamos, todos esses votos de várias entidades, pequenas estruturas de natureza nacionalista e alguma independentista, vai provavelmente fazer cedências, as que pode fazer e as considera poder fazer dentro do quadro da Constituição, pode criar uma amnistia complicada para Puigdemont, no sentido de fazer esquecer o ato de sedição que foi, na realidade, a realização do referendo. Isso vai irritar uma outra parte importante da Espanha, e, digamos, o sinal que se viu ontem nas cortes, e que vai hoje ter consequências nos votos, hoje e na sexta-feira, porque na sexta-feira será o voto definitivo, e nada indica que Sanches possa, Feijó possa vir a ter a maioria, nem que seja por um voto. Vai mostrar uma Espanha muito dividida. A Espanha está muito mais dividida. Quando nós falamos que em Portugal estamos muito crispados politicamente, ao pé da Espanha isso não é nada. O que se passa em Espanha, sob o ponto de vista de divisão nacional, é grave. É grave, e esperemos que não tenha, enfim, consequências mais dramáticas. Mas tudo indica, portanto, que vamos ter de novo Sanches primeiro-ministro. Se para isso vai ser necessário, no entanto, um processo idêntico, isto é, o rei vai ter que o convidar, Sanches vai ter que dizer se tem ou não tem condições, e à lá limite poderia haver uma solução, uma situação em que o rei dissesse: bom, mas esse tipo de soluções que o senhor apresenta tem um preço tal para a sociedade espanhola, cuja Constituição eu sou o garante, que se calhar temos que ir a eleições outra vez, e o senhor tem que dizer, a caminho dessas eleições, o que é que vai fazer, e vamos ver se os espanhóis, nessas eleições, votam essas medidas, porque quando foram às últimas, em que o senhor foi escolhido como segundo partido, os espanhóis não sabiam que o senhor ia por esse caminho. Estamos sempre nesta questão de ir-se para umas eleições e a seguir o primeiro-ministro dar uma solução diferente. E por isso mesmo ainda não está completamente afastada a possibilidade de haver um novo ato eleitoral, que teria que ser em janeiro do próximo ano. Até lá estamos nesta tensão muito forte, as cartas estão mais ou menos lançadas para que Sanches continue a ser o primeiro-ministro. Mas acha, embaixador, que os espanhóis não sabiam dessa possibilidade dos socialistas se aliarem aos independentistas, tanto catalães quanto vascos? A verdade é que nos últimos, desde que Pedro Sánchez chegou ao poder, que contou sempre com
o benefício do apoio exatamente de catalães e de bascos. Não havia dúvidas que ele ia buscar a essa área os apoios. Agora, há um preço, e o preço que foi pedido, basicamente havia preços mais, coisas baratas, por exemplo, baratas, não sei se são tão baratas quanto isso, aliás vi os números, são espantosos, que é, por exemplo, a utilização de várias línguas no Parlamento, Certo. que é uma situação que para alguém que é castelhano de Madrid, estar no Parlamento a falar, nas cortes a falar basco ou a falar catalão é um bocadinho demais. Embora, vale a pena lembrar, já se funcionava assim no Senado há vários anos. Era uma coisa mais ou menos escondida e que não se falava. E, portanto, esse ponto sim. Agora, há dois pontos que são identitários para a questão política espanhola, que é a questão do perdão pelos atos cometidos por Puigdemont e pelos seus amigos, e a outra é a questão da eventual ida para um novo referendo. Ora Certo. bem, é porque a saída para um novo referendo levanta um problema estranho, é porque o Supremo Tribunal Espanhol não admite um referendo nessa matéria. Portanto, o que é que podíamos estar aqui com modelos parecidos, quer dizer, uma consulta pública que depois tirariam consequências políticas, mas que não teria o caráter de um referendo na base Sim, tudo constitucional, seria não vinculativo, claro. não vinculativo, mas que seria constitutivo de uma certa tendência de natureza política. Não é? E, portanto, veremos este terreno em que Sánchez joga a sua ambiguidade. Nunca se teve a mais pequena dúvida que ele ia buscar os seus votos ali. Não havia outra maneira de os ir buscar. Agora, resta saber é que preço é que ele estaria disposto a pagar. Mas E, esse preço, embaixador, não lhe parece que há alguma bondade nisto? Pergunto isto por uma razão simples e, salvo erro, não tenho a certeza do que vou dizer, mas creio que é assim. A Espanha é o único país dos 27 que tem presos políticos. Os espanhóis estão confortáveis com isto? a discussão, esperamos que os nossos leitores e que façam comentários possam dizer, eu não sei se a Espanha tem presos políticos. A Espanha tem presos tem presas pessoas que incumpriram com as leis constitucionais do país e romperam com as leis constitucionais do país. Se chama isto presos políticos ou não, é uma questão. Alguém que incumpre com as leis constitucionais do país, que tenta fazer uma separação do seu território através de um ato público, que foi um referendo, utilizando dinheiros públicos para fazer um referendo que não tinha sido autorizado pelo Poder Central, porque não está previsto na Constituição a possibilidade desse mesmo referendo, isto tem que ter consequências de natureza criminal. Quer dizer, chamemos-lhe presos políticos ou não, eu sei que o debate existe em toda a Europa relativamente ao caráter, e mais do que isso, na Europa e em Portugal há muita gente que é favorável à independência catalã, e acha que a independência catalã é o princípio de uma fragilização de Espanha que pode ser interessante para Portugal. Eu não tenho essa ideia. Claro. Mas, de qualquer maneira, cada um tem a sua perspectiva. De qualquer maneira, há uma lei espanhola, essa lei é a Constituição. Há quem incumpra contra a Constituição. Quais são as consequências de natureza prática em relação à liberdade que essas pessoas possam ter? Ficarem soltas e terem uma condenação verbal, ou tendo particularmente, volto a dizer, utilizado meios do Estado para a organização de um referendo que é considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional Espanhol? Agora, cada um põe-se do lado que quiser, nesta matéria, em termos de opção, até diria afetiva. Mas, na realidade, Puigdemont e quem está ao seu lado incumpriu com as leis. E vale a pena também dizer uma coisa importante, António, é que na Catalunha, contrariamente a esta ideia de que Puigdemont é o tipo mais famoso da Catalunha, na Catalunha ganhou o PSOE Exatamente. nestas eleições municipais. Na Catalunha há perda. Neste momento, o peso de Puigdemont e do seu grupo, Juntos por Catalunha, é um peso muito pequeno. É suficientemente grande para desequilibrar a vida política. Mas é um peso muito pequeno. Estamos a falar de 5 ou 7 deputados, estamos a falar de um número muito limitado. Agora, é verdade, essa questão sobre a vida política pôs-se quando foi sobre os presos políticos, colocou-se quando foi da prisão dos vários líderes catalães. E esse é um debate eterno. Claro. Talvez por essa razão é que a Espanha nunca reconheceu a independência do Kosovo. É porque Exatamente. percebe que abrir caminho para isso seria um terreno complicado.
claro. Como, aliás, se dizia sempre que a Espanha nunca aceitaria a Escócia na União Na Europeia, União Europeia, claro, claro. se acaso a Escócia se cindisse do Reino Unido. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, não para falarmos de secessões, mas qualquer coisa próxima disso, queria ouvir o embaixador sobre a questão de Nagorno-Karabakh, que, como poderão ver num quadro que terão à vossa disposição em pouco tempo, é um enclave tão enclave quanto, por exemplo, Kaliningrado, mas numa área onde, como poderão observar, Nagorno-Karabakh está de facto no interior do território Azerbaijão e depois o Azerbaijão tem, como verão, à esquerda no mapa, há mais um pequeno pedaço de Azerbaijão fora do grande Azerbaijão, isto é um mapa de uma região muito complicada. Como é que tem visto o regresso do cenário de guerra e a eventualidade de haver ali qualquer coisa próxima a uma paz, a um cessar-fogo e a uma paz negociada, embaixador? Paz negociada parece impossível neste momento. Como o António referiu, vale a pena dizer o seguinte: o território do Nagorno-Karabakh, que fica entre o território à direita do Azerbaijão e a parte sul, que é a tal parte do Azerbaijão separada, que é o Nakhchivan, é uma zona que no fim da União Soviética, na implosão da União Soviética, ficou numa terra de ninguém, isto é, convém dizer que essa zona do Nagorno-Karabakh é basicamente populada por populações de natureza arménia, que é o país à esquerda. E essas populações de natureza arménia não se revêem na soberania do Azerbaijão. E, portanto, trata-se portanto, de uma espécie de uma ilha de população arménia no meio do Azerbaijão. Isto deu origem a várias guerras desde 1994 e nunca foi possível encontrar uma solução para isto. Esta discussão sobre isto e sobre o modo de autonomizar esta região face ao território azeri foi sempre discutido no âmbito do chamado Grupo de Minsk. Minsk aparece sempre nestas matérias. Exatamente. E este Grupo de Minsk era gerido na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Eu tive durante 2 anos, fiz parte do Grupo de Minsk e assisti a estas negociações. E eram negociações que nós tínhamos a consciência que nunca levavam a nada, porque nem a Arménia, digamos, a Arménia, vale a pena dizê-lo, a Arménia não quer o território, a Arménia quer autonomia ou independência, nunca disse claramente, para o território, para as populações no território. E, portanto, o Azerbaijão não admite nada e, durante uns tempos, foi fazendo incursões nesse território. Na última guerra que houve há 2 anos, o Azerbaijão tomou parte do território já, e agora, aproveitando 3 coisas, aproveitando, por um lado, a distração do mundo com a guerra na Ucrânia, depois a fragilidade da Rússia relativamente à possibilidade, a Rússia era um medianeiro tradicional naquele conflito, não muito empenhado, mas mantinha por ali uma operação de peacekeeping, que agora aliás lhe valeu a circunstância de serem mortos 5 membros dessa operação de peacekeeping. E também uma certa arrogância por parte do Azerbaijão, que está muito ancorado na Turquia. E, portanto, a Arménia volta a ser o predador do jogo histórico. Se a gente olhar para a história, a Arménia é um predador clássico na história, e o Azerbaijão entrou em força por dentro do Nagorno-Karabakh e vai seguramente criar ali uma tragédia, sob o ponto de vista humanitário, que já estava mais ou menos pré-anunciada. Na parte sul do território há uma localidade chamada Lachin, havia ali um corredor que ligava a Arménia ao centro do Nagorno-Karabakh, que tem como capital Stepanakert. Esse corredor tinha sido fechado progressivamente por pressão dos azeris e estava-se a viver uma situação de urgência humanitária dentro do Azerbaijão, do Nagorno-Karabakh. Aqui agora
o Azerbaijão coloca um ponto final, invadindo pura e simplesmente. Entretanto, vai haver seguramente alguma reação por parte das pessoas que lá viviam. Essas pessoas que lá viviam tinham criado um proto-estado chamado Artsakh. Este proto-estado acabou por nunca ser reconhecido praticamente por ninguém, e agora vão ser esmagadas. Resta saber qual será o grau de violência que o Azerbaijão vai utilizar. Isto prova, portanto, que quando as guerras estão a correr em sítios para onde os olhos estão a olhar, há uma distração. E o Azerbaijão aproveitou para resolver o problema do Nagorno-Karabakh. Não sei se o vai resolver ou não eternamente, tendo em conta que nós sabemos que as memórias das populações não desaparecem, mas nós também não devemos esquecer que há aqui um problema, há aqui um pormenor que não é tão pormenor quanto isso, é que as pessoas que estão no Azerbaijão são muçulmanos, e as pessoas que estavam no Nagorno-Karabakh de origem arménia eram cristãs. E há guerras importantes, e há inclusivamente lugares sagrados, vale a pena dizer, lugares sagrados para a Arménia que estão dentro do território do Nagorno-Karabakh, parte dos quais, por exemplo, durante a última invasão do Azerbaijão, o Azerbaijão destruiu cemitérios cristãos já dentro do Nagorno-Karabakh, e agora provavelmente vai continuar na mesma linha, porque a promessa feita por Aliyev, o líder do Azerbaijão, de que iria dar alguma garantia de autonomia às populações arménias neste seu novo território e definitivo território, como eles pretendem, é capaz de ser difícil de levar muito a sério, tendo em conta a tradição de violência que sistematicamente está ligada à ação política naquela área. De qualquer maneira, embaixador, houve uma altura, há alguns meses atrás, em que a União Europeia tentou, de alguma forma, substituir a ação da Rússia, exatamente tentando implementar uma qualquer estratégia de paz na região, mas também foi tão pouco longe quanto todos os outros, não é? A União Europeia não tem uma tradição de grande sucesso em matéria de operações de paz. Desgraçadamente já arranjou uma tradição de insucesso. E tem um problema, quer dizer, que, contrariamente à Rússia, aos Estados Unidos, ou outro país qualquer, ou um país que há uma certa unidade naquilo que é uma operação, a União Europeia tem que juntar, digamos, entidades várias, nações várias, para fazer uma operação de paz. E isso depois implica questões de cadeias de comando, etc. É muito complicado, mas já temos tradição, já no passado a União Europeia já interveio, e mais do que isso, há quem diga que a vocação da criação de um exército europeu ou de um caminho para uma ação militar europeia passava precisamente pelo esse treino em matéria de operações de paz, pelo trabalho em conjunto de vários países, com culturas diferentes. Mas dentro da União Europeia, eu diria que a única cultura verdadeiramente militar comum é a da NATO. E a NATO tem alguma tradição em operações de paz e Claro. consegue levar a cabo. A União Europeia tem mais uma tradição de operações, digamos, civis, de reconstituição de recobro dos países depois de uma situação de conflito. Mas eu acho que o principal beneficiado, diria internacionalmente, com esta situação é a Turquia. A Turquia mostrou a força do seu poder regional por exemplo, através de muitos armamentos que vendeu ao Azerbaijão. O Azerbaijão, como sabe, é um país muito rico, por virtude do petróleo que tem. Em particular drones, que foram de uma grande eficácia no trabalho militar feito no Nagorno-Karabakh no passado. Drones esses que, aliás, a Turquia vendeu à Ucrânia. Era o mesmo tipo de drones que vendeu à Ucrânia. Portanto, a Turquia joga aqui no seu tradicional papel de estar em vários sítios, e aqui não funcionou o diálogo que tradicionalmente tinha com a Rússia, porque a Rússia também aparecia no quadro histórico como um protetor da Arménia. Exato. Foi sempre assim. A Arménia é essa que também tem digamos, uma tradicional proteção financeira e outra dos Estados Unidos. As coisas naquela área, no Cáucaso do Sul, são muito complicadas. E portanto, o que neste momento estamos é, aparentemente, isto vale a pena dizer, aparentemente, numa situação de facto. Isto é, o Nagorno-Karabakh deixou de ser uma zona de discussão, entrou para lá o Azerbaijão, tomou conta daquilo e vai procurar fazer a ligação do seu território
a leste ao seu território mais a sul, ao Nakhchivan, e provavelmente vai tentar, digamos, mostrar à comunidade internacional que agora é o dono da festa. Muito bem, é com certeza mais um tema que teremos que continuar a acompanhar. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado, embaixador. Continuem a ouvi-lo nos podcasts que encontram nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.